Bom Bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia. Vamos lá, pessoal. Oi, quem quer falar, hein? Uma coisa? Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Ronald. Bom dia, pessoal. Vamos continuar falando, então, agora sobre a Revolução Francesa, mas agora nós vamos falar sobre um cara muito importante, né? Pós-revolução, já falamos sobre a Revolução Francesa, tá? Agora, só para dar uma retomada, nós sabemos que durante a Revolução Francesa, o poder da França vai passar por dois grupos, né? Primeiro, os jacobinos, que passamos por um período chamado a fase do terror, tá? Os jacobinos. Depois, por último, a fase dos girondinos, tá? E desses girondinos, então, só para retomar, a Revolução Francesa ela dura aí 10 anos, né? Começa em 1789 com a tomada da Bastilha ou queda da Bastilha pela população e vai até 1799. Então tem um período aí de 10 anos, né, de revolução. Então o grupo que estava no poder por último os girondinos, tá? Primeiro os jacobinos, que vão passar por uma fase do terror, de muita execução, né? Muita execução, e depois os girondinos, então eles estão no poder. Sabe aquela burguesia lá se divide, então, né? Essa burguesia se divide em dois, em girondinos e jacobinos, ou seja, os jacobinos, eles fazem parte daquela média burguesia, da baixa burguesia, e os girondinos, eles são da alta burguesia. Então, dos girondinos, desses girondinos, vai surgir um cara muito importante, né? Um cara, talvez ele seja um dos caras importantes da história, porque um dos mais importantes, né? Porque ele tem uma era só para ele, né? A chamada, vamos lá na página 33, a chamada Era Napoleônica, tá? Vai surgir, então, a partir de 1799, surge Napoleão, um francês, né? Ele é girondino, então tá nesse grupo aí, nesse último grupo, né, dos girondinos. Ele acaba dando golpe no chamado 18, o golpe de 18 Brumário, né, que nós tínhamos uma revolução, mudou o nome dos meses, né? Tinha um calendário próprio, os revolucionários criaram o próprio calendário, chamado calendário revolucionário, e Brumário era um dos nomes, né, dos meses que tinha nesse calendário. Então, na época que os girondinos estavam no poder, já indo para o final da Revolução Francesa, nós tínhamos um diretório, né? Não era presidente, era um diretório. Tá? Os girondinos, eles governaram por um diretório. Nesse diretório, tinham 5 pessoas. Tá? Então, o que o Napoleão, ele vai entrar para o exército francês, então ele vai se destacar, né? Vai ser um soldado francês no exército francês que ele vai se destacar muito. Ele vai acabar se destacando, né? E então ele acaba dando golpe, tá? Ou seja, ele tinha muito prestígio, né, entre os girondinos. Ele acaba dando golpe nesse diretório, tá? Tá aí o termo golpe de 18 Brumário. Então Napoleão dá um golpe e ele entra no poder. Então aí sim começa a República, efetivamente a República Francesa a partir de 1799. Não podemos esquecer isso, tá?
a República Francesa se consolida com Napoleão no poder, tá? A partir do momento que o Napoleão entra no poder, então se consolida a república. Nós somos uma república burguesa aí, tá? Em outras séries, nós vamos ver mais isso, tá? No segundo e no terceiro ano do ensino médio, nós vamos ver de forma mais aprofundada essa questão da era napoleônica. Então, o que o Napoleão vai fazer, então? Ele toma o poder na França, ele dá o golpe, chamado golpe de 18 de maio. Agora, ele é o chefe do poder na França. Se consolida, então, a República Francesa se consolida agora, a partir de 1799, tá? Essa república é nos moldes, lá nos moldes romanos. Como que era a República Romana? A República Romana, nós tínhamos 2 cônsules, não era presidente, né? Era cônsul. Então é importante a gente ver essa estrutura política aí do Napoleão. Ele gostava muito de história também. Então ele vai a República, né, napoleônica, República na França nesse período, ela vem nos moldes romanos. Ou seja, são 3 cônsules no poder, 3. Tem o Napoleão, né, o Napoleão que é o cônsul, e mais 2 cônsules. Então é claro que ele vai dar o golpe também, esses dois cônsules, nem vai ficar só ele, tá? Ele tendo poderes totais, tá? Não confunda com o poder absoluto, não confunda com o absolutismo. Ele vai ser o cônsul principal, tá? Então essa era napoleônica é dividida em várias fases. Primeiro nós temos a fase que ele era cônsul, né? Depois a fase do império, tá? O consulado, né? Que vai quando ele toma o poder, então, em 1799 até 1804, de 1804 até 1815, período do império, tá? Depois torna-se um imperador, então. Como eu falei para vocês no ensino médio, nós vamos ver isso de forma mais aprofundada. Mas então o Napoleão, tá? Só para falar um pouquinho sobre o Napoleão, né? Ele era um soldado. Quando ele toma o poder, ele tinha mais ou menos 25 anos, né? Ele não era tão velho, tinha uns 25, 26 anos mais ou menos. Na verdade, ele não nasce na França, ele nasce numa ilha chamada Córcega, né? Então é Corso. Corso é quem nascia nessa ilha, numa ilha que pertence à França, né? Uma ilha próxima, a ilha de Córcega, é próxima ali a Sardenha, na Itália, né? É uma ilha pertencente à Espanha. É pertencente à França, desculpa, pertence à França, né? Mas é uma ilha separada da França ali, chamada Córcega, no Mediterrâneo, né? Aí ele vai entrar para o exército francês e vai se destacar bastante, por isso que ele vai se tornar depois grande influência no exército. Ele pega e dá o golpe, né? E torna-se então cônsul da França. Aí começa a república. Mas a política dele, como ele era do exército, Napoleão era do exército, ele tem uma política muito, muito expansiva. O que é expansiva? Política de conquistar territórios, expandir, né? O pensamento dele é pegar e tomar toda a Europa, tá? Esse é o pensamento de Napoleão. Uma vez que ele entrou no poder, como ele tinha uma política expansiva, ele entrar no poder e derrubar as monarquias. Ele era republicano, então não podemos esquecer que o Napoleão ele era republicano, tá? Ele não gostava de monarquia, não, né? Então o que vai acontecer com essa política de expansão do Napoleão Bonaparte? Ele já tinha experiência nessa questão de expansão, né? Onde ele ia tomando os territórios, ele ia também à frente da tropa, né, do exército. Como ele estava ali à frente do exército, ele ia chegando nas monarquias, né, derrubando as monarquias. É muito importante a gente entender que a política do Napoleão é uma política expansiva, expansionista. A ideia dele era tomar toda a Europa, tá? Ele não se dava muito bem com a Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra nesse momento, a Inglaterra era uma monarquia, né, constitucional, que nós já vimos lá na Revolução Inglesa, né? A Inglaterra, nesse momento, é uma monarquia constitucional. O Napoleão não se dava muito bem com a Inglaterra. Porque, na visão do Napoleão, a Inglaterra acabava atrapalhando o desenvolvimento econômico da França. O Napoleão via aquele desenvolvimento da Inglaterra como um empecilho, ou seja, estava atrapalhando
o desenvolvimento da França. Então, Napoleão ele consegue expandir na Europa, começa a derrubar as monarquias, isso é a política dele. Ele derruba as monarquias. E o que ele faz, então, quando derruba a monarquia? Ele é republicano, ele não gosta de monarquia. Ele vai derrubar a grande maioria das monarquias europeias no início do século XIX. A partir do momento, então, que ele derruba as monarquias, ele vai colocar quem? Ele coloca no lugar os parentes. Né? Ele vai colocando os parentes no lugar da monarquia. Derruba a monarquia e instaura coloca um parente. Por exemplo, no caso da Espanha, ele vai derrubar o rei Fernando VII, né? Tira do poder e coloca o irmão dele, o José Bonaparte. Seria mais ou menos isso aí. Ele vai tirando, expandindo, ele quer conquistar toda a Europa. Mas tem um país que ele não vai conseguir derrubar, né? Que é a Inglaterra. Tá? Então vamos colocar um mapinha aqui para a gente entender. Peraí. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu colocar o mapa aqui da expansão que vocês vão entender melhor. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Tá bom. Espera um pouquinho. Tá, vamos lá, então. Tá, aí eu não estou conseguindo compartilhar aqui com vocês. Espera um pouquinho só. Aí, agora vai. Daí que está compartilhando. Aí, vocês estão vendo o mapa aí? Mapa da Europa na era napoleônica. Você pode perceber que... Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela toda. Você pode perceber que nós temos ali França e possessões diretas, né? Na cor ali meio bege, meio marronzado, né? Meio bege. Então você vê, essa foi as conquistas do Napoleão durante aí esse período da República, né? Durante esse período que ele ficou no poder, tá? Esse mapa mostra bem essa conquista aí. Olha aquela cor meio amarelada mais clara, né? A gente tem os países dependentes, ou seja, mesmo aqueles países que ele não conquistou, de certa forma acabou conquistando nesse sentido, né? Ficou dependente da França, tá? Então só para a gente entender lá, esse mais escuro, essa cor mais escura aqui, esse amarelo um pouquinho mais escuro, quase meio bege, né? Então a França e possessões diretas aqui nessa região que está com o mouse aqui, ó, né? França, Catalunha, parte da Espanha aqui. Essa parte mais clara significa que aqueles países que estavam dependentes do Napoleão, tá? Países dependentes. Mesmo ele não conquistando totalmente, mas de certa forma ficou dependente do Napoleão. Então, você tem que entender que a política dele é a política de expansão, de conquista de territórios, tá? Essas estrelinhas aqui em rosa, né? Foram as conquistas de Napoleão. Até a Áustria ele foi, ó, né? A Áustria, parte da Rússia, boa parte da Rússia, né? Depois ele vai acabar perdendo ali na própria região da Rússia, ele acaba perdendo em 1815, ele acaba perdendo ali, né? Ele não conseguiu conquistar muito a Rússia, né? Parte da Rússia, mas
de acordo com o inverno russo, Napoleão acaba perdendo. Napoleão não estava acostumado, Napoleão e o seu exército não estavam acostumados a guerrear, travar batalhas no gelo, né? Na Rússia, uma região muito fria na Rússia. O exército Napoleão não estava acostumado com baixa temperatura, tá? Por isso que eles vão acabar perdendo aqui. Até a princípio acaba vencendo, né? Mas com o tempo, a chamada Batalha de Waterloo, ele vai perder lá em 1815 já, no finalzinho do período que Napoleão estava no poder. Mas a gente está falando do começo ainda, né? Então essas estrelinhas aqui, em rosa, mostram as conquistas, tá? Em cinza, mostra as derrotas, né? Mesmo ele, aqui na Espanha, por exemplo, na Espanha mostra algumas derrotas dele, mas mesmo assim a Espanha ficou totalmente dependente dele. Tá? Dependente do Napoleão. Então, a política do Napoleão era uma política expansiva, né? Ou seja, conquista de territórios. Ele queria conquistar toda a Europa, tá? Chegava nas monarquias, derrubava as monarquias e colocava no lugar dos monarcas, colocava parente. No caso da Espanha, ele lá em 1806, né? Acaba colocando tira o Fernando VII, que estava no poder, e coloca o José Bonaparte, que era irmão dele, tá? Então, vamos lá. Continuando aí nesse mapa aí da Era Napoleônica, em 1806, então, desses países, dessas conquistas que nós estamos falando, qual que era o inimigo da França mesmo? Qual país que era inimigo da França que o Napoleão Bonaparte queria meio que derrubar eles? Rússia. Vendo pelo mapa aí, dá para saber mais ou menos, né? Qual que era o país inimigo? Qual que era o país inimigo número 1 do Napoleão? A Rússia. A Rússia? Depois ele vai ser derrotado na Rússia, né? Mais tarde, no finalzinho do período dele. Mas durante essa Não é expansão... Portugal, né? Não, Portugal não. Nós vamos falar daqui a pouco sobre Portugal. Mas tem um país que é inimigo número 1 dele. É a Inglaterra? Isso, a Inglaterra, né? Pode ver que ele não conseguiu. O que ele queria? Ele queria bloquear a Inglaterra, né? Ele queria fazer com que a Inglaterra não comercializasse, não tivesse relações comerciais com toda a Europa, que a Inglaterra está dentro da ilha chamada ilha, pode ver o mapa, está falando lá, ó, Grã-Bretanha é o nome da ilha, né? Quando falamos em britânica, todos aqueles que moram na ilha, é chamado britânico. Inglês é aquele que mora no país da Inglaterra, mas na ilha Grã-Bretanha existem outros países, né? Que é Inglaterra, País de Gales, República da Irlanda, Irlanda do Norte, né? Alguns países que estão dentro da ilha chamada Grã-Bretanha, tá? Então, britânica é todo aquele que mora na ilha, que mora em um país, né? Que está nessa ilha. Em inglês é aquele que mora no país, na Inglaterra, tá? Então, a Inglaterra, né? Era o número 1, inimigo do mundo de Portugal. O que ele pensava em relação à Inglaterra? Ele falava que a Inglaterra estava atrapalhando o desenvolvimento da França, o desenvolvimento industrial da França. Então, mais ou menos em 1806, né, o que o Napoleão vai fazer então? Vocês estão vendo essa linha aí que está no Oceano Atlântico ali? Essa linha vermelha, pontilhada vermelha? Sim. Qual o objetivo dele com essa linha aí? Dá uma olhadinha no mapa aí, faz uma leitura do mapa. Qual o objetivo do Napoleão com essa linha? Isolar a Grã-Bretanha. Oi? Do continente. Bloqueio continental? Isso, bloqueio continental, né? Então é importantíssimo, olha, esse bloqueio continental, nós estamos falando de história geral, mas o bloqueio continental ele tem muita relação com a história do Brasil, que nós vamos explicar daqui a pouquinho. Então, bloqueio continental, ou seja, qual que é a opinião dele? Eu vou bloquear toda a Europa
em realizar comércio com a Inglaterra. Tá? Isso foi o bloqueio continental do Napoleão em 1806, 1807. Ele quer bloquear o comércio de toda a Europa com a Inglaterra. Na visão dele, somente assim eu posso brecar o desenvolvimento da Inglaterra, que está atrapalhando o desenvolvimento da França. Isso é a visão do Napoleão. Na visão dele, tá? A Inglaterra atrapalhava o desenvolvimento econômico da França. Então, ele decreta o bloqueio continental. Vários países assinaram esse bloqueio continental. Só tem um país pequenininho ali que não aceitou o bloqueio continental. Qual que é? Está no mapa ali. Acabaram de falar aí o país. Teve um aluno que falou. Qual país que não aceitou? Portugal. Portugal, né? Então é importante a gente entender isso aí. Somente Portugal não vai aceitar. Portugal e Rússia, tá? Portugal e Rússia não vai aceitar. O que Portugal vai fazer então? Ele não vai aceitar, né? O Napoleão então ameaça invadir Portugal, ameaça e vai invadir, né? O que a Inglaterra fala assim? O que a Inglaterra fala então? Né? A Inglaterra fala assim, ó, não aceita. No caso, quem está no poder em Portugal é o Dom João VI, né? Dom João VI que está no poder em Portugal. Ele é príncipe regente de Portugal. Aquela mãe dele já estava doida, já não estava muito velhinha, já estava doida, não estava em condição de governar mais. Então ele é príncipe regente, Dom João VI. Então Dom João VI fala assim, não vou aceitar. Então o Napoleão fala assim, você não vai aceitar, então nós vamos invadir Portugal. O que vai acontecer? De fato, a França vai invadir Portugal. Napoleão vai invadir Portugal. A Grã-Bretanha, a Inglaterra, nós estamos vendo o mapa, a Inglaterra ela vai, então... Tá, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Beleza, Portugal, ó, nós estamos no século XIX, viu, pessoal? Início do século XIX. Qual que é a maior colônia de Portugal nesse período? A maior colônia que Portugal tem, mais próspera. Qual que é a maior colônia de Portugal? Não é no Brasil, né? Brasil, muito bem. Olha, nós estamos no século XIX. A colonização começou no século XVI. Então, a gente está falando do século XIX, início do século XIX. Beleza, então para onde que os portugueses... Para onde, então, que o Dom João VI, com a família real, vai fugir? Pro Brasil? Brasil, né? Que é a colônia mais longe. E tem um oceano separando eles da Europa, praticamente. Né? E quem, então, que vai financiar essa fuga da família real? Foi mais uma fuga, uma estratégia política, uma fuga, enfim. Aí não tem um consenso entre pesquisadores, né? Mas foi mais uma fuga, uma estratégia política, enfim. Quando ele foge para o Brasil, em 1808, com a família real, 1807, 1808, família real, quem é que vai financiar, então, essa vinda da família real para o Brasil, essa fuga? Quem é que vai financiar? Quem estava interessado na colônia do Brasil, na colônia de Portugal, que era o Brasil? Qual país? Qual país da Europa que era mais interessado na colônia? Vamos lá, pessoal. Qual país então que vai financiar a vinda da família real? Financia a vinda da família real para o Brasil? Portugal? Não. Outro país que vai financiar a vinda da família real? Espanha? Não. Qual país que não aceitou o bloqueio continental? Inglaterra. Então é importantíssimo nós entendermos isso. A Inglaterra vai financiar a vinda da família real para o Brasil. Tá? Depois, a Inglaterra, nós vamos ver nas próximas aulas, a Inglaterra vai querer cobrar essa ajudinha. Foi uma ajudinha, entre aspas, né, que a Inglaterra deu para a família real vir para o Brasil. Nas próximas aulas, vamos entender por que será que ela deu essa ajudinha. Ela estava tão preocupada. Será que ela estava preocupada com Portugal? Estava preocupada ou estava interessada nas riquezas da colônia, por exemplo, né? Nós vamos ver nas próximas aulas. Então, quem vai financiar a vinda da família real para o Brasil é a Inglaterra, tá? A vinda da família real.
Então, beleza. O bloqueio continental, então, né, em mais ou menos 1807, 1806, Portugal não aceita esse bloqueio continental e então, protegido pela Inglaterra. A Inglaterra financia a vinda deles para o Brasil. Tá? Quem tem o microfone aberto aí, ó, fecha, por favor. Então, a Inglaterra vai financiar a vinda da família real para o Brasil, tá? Então, deu chamado bloqueio continental, tá bom? Então, essa vinda da família real no Brasil para por aí. Na próxima aulas, vamos ver a chamada período joanino, o período que a família real estava no Brasil, tá? Na próxima apostila, nós vamos ver isso. Então, essa era napoleônica, tá? A era napoleônica, ela vai desde 1799 até 1815. O Napoleão vai perder a batalha. A Rússia também foi um do que não aceitou o bloqueio continental, tá? Ele vai perder, então, em 1814, 1815, ele acaba perdendo essa batalha na Rússia, chamada Batalha de Waterloo. Já é mais na Bélgica do que na Rússia, né? Acaba perdendo essa batalha por conta dessa expansão, né, dele. Ele tinha uma política de expansão. Quando ele chega lá na Rússia, chega na Rússia, ele não vai conseguir ganhar dos russos, por exemplo, né? Ele não tá, o exército do Napoleão não está preparado para lutar no inverno. Ele não consegue resistir ao inverno russo e muitos vão morrer, né? Muitos soldados vão morrer. O Napoleão vai ser, então, ele é derrotado, tá? Em 1815, tá? A partir do momento que ele é derrotado, ele acaba, em 1814, mais ou menos, né? Ele acaba sendo exilado, então, uma ilha da África, no litoral africano, Ilha de Elba. Depois da Ilha de Elba, lá ele volta para a França de novo, acaba governando por mais 100 dias e depois acaba sendo deposto pela monarquia, nessa restauração aí, tá? Na próxima aula, nós vamos entender essa restauração, o chamado Congresso de Viena, né? Na página 35, aqui nós vamos ver o Congresso de Viena, vamos entender melhor. É bom ter uma aula só do Congresso de Viena para a gente entender essa restauração. Vamos recapitular, então. Napoleão entra no poder, acaba expandindo a sua política, é uma política de expansão, ele expande a política, tá? Começa a conquistar, então, derrubar as monarquias europeias. Estamos no início do século XIX. Ele é republicano, começa a derrubar as monarquias europeias, tá? Derruba e coloca parente no lugar. Um exemplo é da Espanha, coloca o irmão dele no lugar, tá? O José Bonaparte. Então, depois ele vai decretar o bloqueio continental, né? Vai decretar o bloqueio, que significa esse bloqueio, vai fazer um bloqueio comercial, tá? Fazer com que a Inglaterra não tenha mais relações comerciais com praticamente todos os países da Europa. O único país que não vai aceitar esse bloqueio é Portugal, tá? Portugal não aceita esse bloqueio. Beleza. A Inglaterra, muito menos. A Inglaterra é o maior inimigo do Napoleão, a Inglaterra, nesse momento. Então, tendo em vista que Portugal ia ser invadido, a Inglaterra propôs Portugal, então, de Dom João VI, né? Beleza. O Dom João VI, então, vai fugir para o Brasil, para a colônia mais próspera, e quem que vai financiar essa fuga da família real para o Brasil é a Inglaterra. Mas, é claro, com interesse econômico também, que a Inglaterra sabia que o Brasil era uma colônia muito próspera, né? Quem sustentava Portugal, na verdade, era a colônia, o Brasil. Portugal tinha colônia em outras regiões, mas a colônia mais próspera e mais longe era o Brasil. Era do outro lado do oceano, né? Do outro lado do Oceano Atlântico, na América. Aqui, a política de expansão do Napoleão era na Europa. Portugal tinha uma colônia na América. O que separava aí? Um oceano todo, um oceano Atlântico todo, né? Um oceano separava Napoleão do Dom João VI. Então, o que vai acontecer? Vão fugir para o Brasil, financiado pela Inglaterra. E é claro que a Inglaterra vai querer em troca depois. A Inglaterra vai dar essa ajudinha, entre aspas, aí, mas com interesse econômico, tá? Então, para a gente deixar um gancho para a próxima aula, só para deixar um gancho, o que foi o Congresso de Viena? O Congresso de Viena foi a restauração das monarquias que o Napoleão tinha destronado,
tá? A polícia do Napoleão a destronar as monarquias, derrubar as monarquias. E o que aconteceu então? O Congresso de Viena, chamada Restauração. Restauração é a palavra-chave para entender o Congresso de Viena, onde reúne as monarquias europeias para restaurar, ou seja, para cada um voltar para o seu lugar. Restaura a Espanha, tá? Restaura a França, vai entrar depois. Então, da derrota do Napoleão na Rússia, vai abrir caminho para o Congresso de Viena, para a restauração dessas monarquias que o próprio Napoleão tinha destronado, tá? Eu vou mandar depois no grupo lá para vocês um questionário. Vou mandar um linkzinho lá, um link. Vocês clicam no link e respondem para mim as questões que estão lá sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, tá? Eu elaborei um questionário só para dar uma sondagem, né? Vocês abrem, colocam nome, número, direitinho, e-mail de vocês, tá? E depois, não esqueçam depois que responder as questões, clicar em enviar, tá? Não esqueça de clicar em enviar. Se você responder as questões e não clicar em enviar, não vai adiantar nada, tá? Responda as questões. Procurem, assim, não que não pode, né? Mas procurem não consultar, tá? Leia as questões, todas as questões, são 5 questões, mas são assuntos que vocês já viram, né? Então, procure não consultar, né? Assim, fazer assim, procurar lembrar aqueles que vocês já viram, tá? Aí vocês respondem lá. E eu vou mandar para vocês no grupo, aí vocês são todos em múltipla escolha, tá? Aquela tem alternativas A, B, C e D. Todas Ô, em múltipla professor, escolha. Oi. e é para fazer até quando? Não, então pode ser até quinta-feira, tá bom? Não tem uma data. Pode ser até na quinta. Rapidinho para responder, tá bom? Você só marca. Só que você clicar na caixinha, tem as opções lá. Você vai clicar naquela alternativa que você acha que é a correta. Vocês cliquem lá e depois clica em enviar. Aí clicou em enviar, vai aparecer para vocês mais uma paginazinha lá. Aí você dá para ver a pontuação, dá para ver qual você errou, qual você acertou, tá? Dá para você ter uma pontuação na hora. Já sabe qual você errou, qual você acertou na hora, tá? Quando você clica em enviar, já aparece para vocês a pontuação lá, só para a gente dar uma, né, ver se vocês estão entendendo a matéria e tal. Eu vou mandar para vocês lá o link. Aí faz assim, aí depois quem eu vou respondendo, aparece para mim aqui uma planilha de quem já respondeu, né? Coloca o nome completo lá e aí vai aparecer para mim quem respondeu. Deixa eu fazer aqui uma pequena chamada. Isso vai dar tempo de chamar. Professor, Oi. essas 5 questões é só tipo uma para responder ou é prova? Não é prova, é exercício. Exercício normal. tá. Só uma sondagem, tá? Para ver se vocês estão entendendo direitinho, tá? Uma bom. forma de... Depois, claro que eu posso colocar também como ponto, né? No final da média, tá bom? É claro que vocês, por exemplo, quem acertar tudo vai tirar 10, mas não vai ser 10, vai ser 1, né? Vai valer 1, tá bom? Nesse sentido, tá bom? Vai valer 10, senão, tá? Eu, por exemplo, vocês podem, a pontuação pode ser 2, 4, 6, 8 ou 10, porque eu coloquei 5 questões, cada questão vale 2 pontos, né? Então, você nunca vai tirar 9, é assim. Por exemplo, você tirou 8 lá, acertou das 5 questões, vocês acertaram 4, né? Então, você tem 8. Aí vai ser 0,8, por exemplo, na média, assim. Isso que eu vou colocar, tá bom? Mas é legal, assim a gente vai tendo retorno se vocês estão entendendo quanto tudo, mas tá? Todas as questões são de múltipla escolha, tá? Só clicar lá naquela que você acha correta. Só dá para fazer uma vez só, tá? Uma vez você enviou, não dá para fazer mais, tá bom? Então, antes de enviar, você volta de novo, dá uma olhadinha, vê aquelas questões que você tem dúvida, tá? Uma vez você clicou, não dá para enviar mais, é uma vez só, tá? Mas aí já sai para vocês na hora lá qual que você errou, qual que você acertou, tá? Até quinta-feira vocês respondem, isso é rapidinho. Depois eu mando para vocês o link lá, né? Tá bom? Tá, aqui o Prata tá falando que
A internet já tinha caído, não tem problema. Então vamos lá, vamos ver se dá tempo de fazer uma chamadinha aqui. Vamos começar com o 8º A. Pô, interessante saber quem está conseguindo entrar. 8º ano A. Amélia. Amélia, tá aí? Que às vezes cai a internet de vocês, né? Eduardo. Aqui. Fábio. Geórgia. Aqui. Guilherme. Isabelle Leque. Professor, tô aqui, viu? Eu falo aqui. Tá. Guilherme tá aí, não? Isabelle tá aí? João Vitor. Kailane. Cauã. Eu. Lara. Tô aqui. Lívia tá aí? Lucas Leão. Presente. Maria de Lourdes. Presente. Maria Eduardo Zanella. Maria Letícia. Eu. Matheus. Eu. Maiara. Miguel. Pedro Henrique. Pietro. Ronald. Aqui. Samira. Vinícius. William. Yuri. Aqui. Rodrigo. O William nunca entrou na minha aula, eu acho, né? Não sei se... Vamos lá pro 8º B agora. Ana Beatriz. Aqui. Ele só vai fazer a chamada, né? Ana Júlia. Aqui. Bianca. Aqui. Caio. Caliel. Eu vi tá aí. Débora tá aí. Já vi também que tá aí. Eduardo. Ian. Presente. Kathleen. Gabriele. Presente. Cauã. Também eu vi que tá aí. Cauã Kili. Cauã Davidson também tá aí, né? Cauã Gomes. Kathleen. Presente. Kathleen Nayara. Presente. Letícia. Tô aqui. Liz. Presente. Lisa Serrano. Presente. Lucas de Lima. Presente. Manuela. Presente. Maria Clara. Maria Clara tá aí também que eu vi. Maria Eduarda Santos. Presente. Maria Eduarda Souza. Matheus Nascimento. Presente. Patrick Davidson. Opa. Pedro Gabriel. Pedro Henrique. Alice. Tá. Caliel, para com esse violão, Caliel. Depois você toca. Que dia nós fazemos um som junto. Calma aí, relaxa. Que a gente faz um som junto. Agora é aula. Depois da quarentena nós fazemos um som. Quando a gente voltar, a gente faz um som. Pessoal, então vamos encerrar a aula. Falta um minuto. Obrigado pela atenção de vocês.